A paz do Senhor, meus irmãos. Desta feita estou aqui com a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2022. A lição tem por título A Supremacia das Escrituras. A Supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Aqui eu não quero discorrer dentro do assunto, não vou aqui dar um resumo de toda a lição detalhado, mas vou dar um resumo básico para que todos nós tenhamos uma base para que quando for no domingo, os professores, os alunos estejam aí a par daquilo que vai ser estudado e discutido na sala de aula. Queremos falar sobre hoje a inspiração divina da Bíblia. E deixando já um alerta aqui às pessoas que, infelizmente, há pessoas que, mesmo dentro do nosso meio, do nosso ciclo evangélico, já não acreditam mais na plena, verbal, inspirada, inerrante Palavra de Deus. Tem pessoas que já desacreditaram na inspiração divina, ou seja, a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, a palavra inerrante, infalível, e nós cremos de uma forma plenariamente verbal e sabemos que ela é a infalível e a inerrante palavra de Deus. Quando Moisés, no capítulo 24 de Deuteronômio, versículo Êxodo, 24, e o versículo 4, Moisés diz que escreveu a palavra do Senhor. Então Moisés estava conversando e ali Deus falou a Moisés e Moisés a escreveu. Moisés escreveu as palavras do Senhor. Está lá escrito. Isso mostrando que o autor primordial, o autor sagrado da própria palavra de Deus é o próprio Deus. Então Deus ele é o autor das escrituras sagradas. Ele é o autor divino. Ele inspirou aos profetas para que escrevessem essas palavras. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não é de particular interpretação, porque não é do meu bel prazer, não é como eu queira interpretar, não é como eu queira entender a palavra de Deus, de forma nenhuma. Pedro disse que a palavra de Deus não é de particular interpretação, mas ela é uma revelação do próprio Espírito de Deus. Então Deus entrosa no espírito do homem e ele faz essa revelação ao coração do homem. Então nós temos aqui a primeira discussão, que não é a inspiração divina da Bíblia. O que nós entendemos por não inspiração? O que não é inspiração? O que não é inspiração divina e o que é inspiração divina? Então nós temos que entender a primeira coisa. Quando Deus me toca ao coração, quando Deus ele me revela algo, quando Deus me traz uma inspiração para que eu escreva um livro, para que eu escreva algo de cunho teológico, de cunho social, ou mesmo em um cunho romântico e etc., na forma de literatura, não deixo de ter uma certa inspiração de Deus, mas isso é totalmente diferente de uma inspiração divina da Bíblia. A Bíblia, ela torna-se inerrante e infalível porque ela é a palavra de Deus. O meu livro que eu escrevo, por mais verídico, por mais correto que ele seja, ele não é uma palavra de Deus, entendeu? É algo de minha autoria, é algo que eu, Ezequiel Lopes de Santo, escreveu, simples. Agora, o autor sagrado é diferente. O autor sagrado, ele recebeu na sua mente, no seu espírito, o sopro de Deus. Inspiração divina tem a ver com o sopro de Deus. Eles foram soprados na sua mente. O Espírito Santo ditou na mente dos autores que escrevessem suas palavras. É certo que quando eu, como professor, peço para um dos meus alunos escrever na lousa e eu dito as palavras que ele tem que escrever, o aluno vai escrever aquilo que eu estou ditando e após
eu peço para ele apagar tudo, e aí eu peço para ele escrever tudo o que eu ditei, ele não vai mais conseguir. Porque eu não estou ditando, ele agora vai fazer conforme as suas palavras, a sua memorização, né, o seu conhecimento. Então ele vai tentar relembrar tudo que falei para ele escrever, ele não vai conseguir, porque eu não estou ditando para ele fazer. A Bíblia Sagrada foi assim, o Espírito Santo ditou para os autores que escrevessem tais palavras, e os escritores sagrados escreveram, cerca aí de uns 40 autores sagrados, né, por volta de mais de 1.600 anos, eles escreveram a Bíblia Sagrada. E a Bíblia, ela, sendo a palavra de Deus, homem nenhum, depois que escreveu a Bíblia, mesmo que eles quisessem voltar e tentasse escrever por conta própria, ele não conseguiria. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, porque se juntasse todos os sábios do mundo e tentasse escrever uma Bíblia como essa que a temos, com certeza os sábios do mundo inteiro não escreveria. Poderiam sim até escrever um livro chamado Bíblia, mas com a inspiração que essa tem, com a inerrância que essa tem, plena e verbal, jamais acontecerá. Porque Deus foi o autor desta palavra, e Ele é o autor desta palavra. Infelizmente, muitos crentes não creem mais na palavra de Deus. Existem muitos teólogos fadados, teólogos desviados da verdade, desvirtuados de tudo aquilo que ele aprendeu. Eles já não creem mais na palavra de Deus. Mas vejam o que não é inspiração, porque eu não quero ser muito longo. A Bíblia diz aqui, ó, o comentarista diz aqui, a Bíblia, tem um livro chamado A Bíblia através do século, de Antônio Gilberto, pastor em memória. Ele escreveu 5 coisas importantes, o que não é inspiração. Veja, primeiro ele diz que a Bíblia teria sido inspirada naturalmente pelos homens. Isso aí não é inspiração. Segundo, que a Bíblia teria uma inspiração comum, como hoje nós temos em nossas orações, pregações, cânticos e assim por diante. Isso não é inspiração plenária e verbal da Bíblia. Outra coisa interessante, ele diz que a Bíblia é parcialmente inspirada e não seria plenamente a palavra de Deus. Isso é, se ela é parcialmente inspirada, se ela não é plenamente a palavra de Deus, então ela não é a Bíblia. A Bíblia não contém simplesmente a palavra de Deus. A Bíblia é por si só a palavra de Deus, essencialmente a palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E dizer que a Bíblia é parcialmente inspirada, isso desmerece a Bíblia. Isso tira o valor que ela tem. Então, a Bíblia não é parcialmente inspirada, ela é toda. Aí o Paulo disse no capítulo 3 de 2 Timóteo 16 que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a correção e assim por diante. Existem teólogos que entraram pelo caminho da Cabala, pelo caminho de livros extra-bíblicos, judaizantes, e se perderam nesse caminho. E hoje eles dizem que a Bíblia não é inspirada e que toda a escritura ali no contexto não tem nada a ver com a Bíblia, mas ali eles se reportam toda ali para a Torá, para simplesmente os 5 livros de Moisés. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é toda inspirada, e toda aqui ela merece a confiabilidade de toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. É como se diz o ditado, que o Antigo Testamento está revelado no Novo, e o Novo Testamento está explicando ou revelando o Antigo Testamento. Se o Novo Testamento está revelando o Antigo, é porque o Antigo estava oculto no Novo. Então o Novo Testamento veio revelando o Antigo Testamento. Então,
a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse. Ela é a palavra inerrante, inspirada e infalível. Outro sim, que o pastor Antônio Gilberto em Memória, ele fala no seu livro, A Bíblia através do século, ele diz que a Bíblia seria inspirada somente nas ideias, mas não nas palavras. Isso é a página 42 a 44. Então, algumas pessoas não creem mais na Bíblia Sagrada como a inspirada palavra de Deus. Eles creem apenas em algumas partes da Bíblia Sagrada. Agora, isso é o que não é inspiração. Então, não seria inspirada se fosse apenas parcialmente inspirada, ou seja, algumas partes eram inspiradas, outras não eram inspiradas, algumas partes era a palavra de Deus, a outra não é a palavra de Deus. Então existe aí uma misturada aí que termina atrapalhando as pessoas que têm a vontade de crescer espiritualmente e de entender a Bíblia. Mas eu chamo a vossa atenção porque eu tenho certeza que provavelmente você já se deparou com essas pessoas que querem rebaixar a Bíblia, rebaixar a palavra de Deus, colocando-a em mesmo patamar de qualquer uma outra obra que não seja inspirada por Deus. Bom, agora no item, o que queremos dizer com a inspiração divina da Bíblia já é uma outra coisa. Agora vamos entender o que é inspiração divina. Primeiro, como crentes pentecostais tradicionais, nós temos que continuarmos acreditando na infalibilidade da palavra de Deus, na inerrância da palavra de Deus, na inspiração plena e verbal da palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e prática. Essa daqui é a bússola do cristão. Todos nós devemos continuarmos crendo na palavra de Deus como a inerrante palavra, a infalível palavra de Deus. Conforme o pastor Antônio Gilberto ainda explica, essa doutrina que ora nós estamos discutindo sobre a inerrância da palavra de Deus, nós também temos aqui, se no ser humano, veja só, como eu falei no começo, se no ser humano o entrosamento do espírito com o corpo é um mistério inexplicável para os mais sábios, imagine o entrosamento entre o Espírito de Deus com o nosso espírito, ou seja, com o espírito do homem. Portanto, ter um adequado entendimento dessa importante doutrina trará crescimento e maturidade espiritual. É muito importante sabermos e conhecer as verdades centrais da Bíblia Sagrada e cultivá-la em nossa vida. Portanto, vamos cultivar essa palavra, vamos cultivar essa doutrina, guardá-la em nosso coração, continuar acreditando que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada ainda, por si só, ela é a única regra de fé e prática de qualquer cristão. Então, não crer na inspiração divina é não crer na Bíblia Sagrada, não crer na palavra de Deus. Crer que a Bíblia é em partes inspirada e outras partes não é inspirada, isso não é crer na palavra de Deus. Isso é desvalorizar a palavra de Deus. Então, creamos que a Bíblia, sim, é a palavra de Deus, é a palavra infalível, é a palavra que passa-se o céu, passa-se a terra, mas a palavra do Senhor subsistirá para todo o sempre. Que Deus abençoe e que espero ter ajudado a você que assistiu esse vídeo. Até aqui, como diz Samuel, tem nos ajudado o Senhor. Então, Deus abençoe e um forte abraço e até o próximo vídeo.